hoje, primeiro dia de culto, dentro do propósito, onde o Espírito Santo deu o tema para o dia de hoje, desentulhar o coração. Amém? Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Glórias, louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Senhor, grande é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se for importante, coloque de pé. Aleluia. Diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina na terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste: é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não porventura não morra por causa dela. Versículo 17. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Versículo 23. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e te abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Versículo 32. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado, e disseram-lhe: temos achado água. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, diante da Tua palavra, qual nós lemos aqui esta noite, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor, Pai, venha me guiar, venha tirar de mim, Senhor, todo sentimento contrário, e venha, Senhor, direcionar a minha boca, venha direcionar a minha mente, venha direcionar o meu coração, Senhor, conforme a tua vontade aqui esta noite. Em nome de Jesus, guia-nos, ó Pai, e
E mantém, Senhor, esta comunhão, esta aliança, Senhor, diante de Ti, através da Tua palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar. Amém. Glórias a Deus. Aqui, irmãos, se nós pegarmos o título, ou seja, o tema da palavra desta noite, desentulhar o coração, nós iremos ver que não vai dar muito de acordo com aquilo que nós lemos aqui esta noite. Mas nós podemos dizer que nós podemos desentulhar o coração para darmos exemplos. E Isaac, por ser filho de Abraão, Isaac ele veio a ter algumas heranças de Abraão, veio herdar algumas heranças de seu pai, heranças essas que eram heranças boas e heranças más, ou seja, eles tinham sido guiados por tudo aquilo que um pouco outrora o seu pai tinha feito, o seu pai Abraão. E a palavra do Senhor nos ensina que todo mal que um pai faz aqui na face desta terra acompanhará até a terceira e a quarta geração daqueles que são as. Então tudo aquilo que nós, irmãos, plantamos aqui nesta terra, nós iremos colher. Abraão tinha plantado coisas ruins também. Se nós formos ver, irmãos, a mesma mentira que Isaac estava contando aqui, pedindo para que sua esposa Rebeca contasse, foi a mesma mentira que Abraão pediu por 2 vezes para que Sara contasse. Então Abraão, apesar de ser titulado pai da fé, Abraão ele teve seus erros. Ainda que Abraão fosse aquele que não deixou de confiar em Deus no momento em que o seu filho Isaac iria morrer, é o mesmo Abraão que outrora tinha mentido, que outrora tinha feito de uma forma ao qual viesse a beneficiá-lo. E quantas pessoas, irmãos, hoje em dia fazem desta forma e vão entulhando o seu coração, vão entulhando a sua vida de coisas más, de coisas ruins. E Isaac, infelizmente, tinha colhido isso, tinha recebido essa herança de seu pai, porque a tendência, irmãos, de tudo que os pais fazem refletirão nos filhos. A tendência de tudo que um pai faz acarretará diante da sua herança, diante daquilo que irá por vir, ou seja, os seus filhos, os seus netos. Então, se o pai ele é mentiroso, a tendência do filho também ser é apenas uma tendência. Eu não estou dizendo que é 100%. Se um pai ele é beberrão e muitas das vezes morre por consequências da bebida, aquilo também acarretará na sua herança, ou seja, nos seus filhos. Se um pai ele é viciado e não dá o exemplo para o seu filho, a tendência é que o seu filho também venha a ser um viciado futuramente. Então hoje nós temos que buscarmos dar estes exemplos acerca daquilo que a palavra nos ensina, acerca daquilo que a palavra nos conduz a fazermos, e não acharmos que
é o correto, é o que deve ser feito. Mas a palavra do Senhor diz que o coração é enganoso. E se nós muitas das vezes não buscarmos a Deus, a direção de Deus, nós acabaremos fazendo coisas que irão desagradar a Deus. Acabaremos fazendo coisas que não irão de acordo com os princípios de Deus. Se nós formos ver ali em Gênesis 20, foi a segunda vez que Abraão pecou, ou seja, mentiu. E também Abraão estava no mesmo lugar aonde Isaac estava neste momento, a saber, a região dos filisteus. Abraão, quando vai para aquele lugar e chega ali, também o rei daquela época se chamava Abimeleque, porque Abimeleque era um título que era dado para os reis dos filisteus daquela época, assim como o Faraó era dado como um título aos reis do Egito. E quando ele chegou ali, ele fala pela segunda vez à sua esposa Sara: olha, se alguém me perguntar, você diga que é minha irmã, não diga que é minha esposa, para que eles não venham e me matam. Mas a palavra do Senhor diz que antes do rei dos filisteus cobiçar a sua esposa Sara, Deus já tinha mostrado, direcionado a visão de Abimeleque acerca daquilo que Abraão tinha determinado para que a sua esposa contasse. E quando Abimeleque vai até Sara, no tempo de Abraão, Deus fala com aquele homem antes, a palavra diz que antes de Abimeleque coabitar com Sara. Mas esta foi a segunda vez. A primeira vez que isso vinha acontecer foi quando Deus dá uma promessa a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Diz para ele sair do meio da sua parentela, ir para uma terra ao qual ele iria lhe mostrar. E quando Abraão sai, a palavra do Senhor diz que há fome naquele lugar. E ele chega na terra do Egito. E ali Faraó acha também Sara formosa à vista. Porque a palavra do Senhor diz também que Sara era formosa à vista. E Faraó tem em seu coração um desejo de se achegar a Sara. E no capítulo 12, se os irmãos verem, no versículo 13, vai dizer: Abraão falando para Sara, disse que és minha irmã, porque para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. No versículo 15 diz: viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dela, e a mulher foi levada à casa de Faraó. Irmãos, a primeira vez, a segunda vez que Abraão mente para Abimeleque, rei dos filisteus, é diferente da primeira vez que ele mente. Porque a segunda vez a palavra vai dizer que antes de Abimeleque tomar Sara para si, Deus repreendeu Abimeleque. E Abimeleque, diante daquilo, vai e repreende Abraão. Mas a primeira vez, se vocês repararem, Deus, ele não adverte Faraó. Isso nos mostra que o mal tinha acontecido. Ou seja, Faraó tinha provavelmente
os exemplos do seu pai. E falou para Rebeca também mentir, falando para ela que ela era sua irmã, para que eles não viessem a fazer nenhum mal com ele. E aquilo foi, irmãos, entulhando também o coração de Isaac, por conta das suas decisões, por conta de tudo aquilo que Isaac estava fazendo naquele exato momento. E quantas pessoas, irmãos, hoje contam mentiras para beneficiarem a si próprio. Quantas pessoas falam, eu não vou hoje para a igreja por causa disso, que aconteceu isso, porque eu estou com isso. Muitas das vezes, irmãos, a pessoa não está falando a verdade, está falando a mentira para beneficiar a si próprio, para trazer um benefício para si próprio. E muitas das vezes essas mesmas pessoas dizem que estão adorando a Deus, mas estão da forma que Isaac estava fazendo. E da mesma forma que Isaías, ele declarou no seu livro, no capítulo 29 e versículo 13, o Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim com sua boca e com seus lábios, me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem. Ou seja, os seus lábios falam que adoram a Deus, mas o coração está longe. Muitas das vezes a sua mente está em outro lugar, enquanto o seu corpo está no local de culto. E Deus estava falando com aquele povo que eles estavam honrando mandamentos de homens e não mandamento de Deus. Aleluias! E esta herança de Abraão acarretou na vida do seu filho. Aquilo que Abraão fez, aquilo que Abraão cometeu, o seu filho Isaac estava colhendo. Então, irmãos, nós temos hoje que buscarmos a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, porque quando nós mantemos isso diante de Deus, Deus ele vai se agradando de nós, Deus ele vai fazendo com que os nossos passos venham ser guiados pela sua palavra, pelo seu Espírito. Inicialmente, Isaac, irmãos, quando acontece isso, e quando Abimeleque, o filho do primeiro Abimeleque de Abraão, do tempo de Abraão, vê que tudo aquilo que Isaac tinha falado era mentira, fala para que Isaac saísse daquele lugar. Então a palavra que nós lemos diz, no versículo 17, que Isaac vai para Gerar, que era o mesmo local aonde Abraão ficou, e ali habitou. E se nós formos ver o decorrer do versículo 17, nós vamos ver que naquele lugar Isaac cava 3 poços. E o primeiro poço, que a palavra do Senhor diz, no versículo 20, se chama Ezequiel. O segundo poço se chama Sitna. E o terceiro poço se chama Rebote. Por que que Isaac coloca esses nomes naquele poço?
entre aquele povo que morava ali naquele local. Então, Ezeque quer dizer no hebraico contender. O segundo poço que Isaac cava, ao qual ele coloca o nome de Sitna, quer dizer no hebraico hostilidade, porque aquele povo estava ainda tentando pegar aquele poço para si, sem que ele estivesse cavado. Então Isaac coloca o nome daquele poço de Sitna, que quer dizer hostilidade, ou seja, contrário a tudo aquilo que está feito. O terceiro poço que Isaac cava se chama rebote, que no hebraico quer dizer largueza. Por que largueza? Porque esse terceiro poço, a palavra do Senhor vai dizer que quando ele cava e a água começa a jorrar, não há mais contenda, não há mais hostilidade. Então, Isaac, ele se alegra e coloca o nome daquele poço de rebote, para demonstrar aquilo que Deus tinha feito, ou seja, tinha arrancado a contenda, tinha arrancado a hostilidade do seu meio, e agora ele estava desfrutando, sem que houvesse algum tipo de pessoas que se levantassem contra ele naquele local. E quando Isaac vê isso, a palavra do Senhor diz que Isaac vai para um outro lugar, a saber, Berseba, e ali Deus aparece para Isaac neste local. E quando Deus aparece, Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor para com o povo da terra, ainda mantém a promessa que tinha feito para o seu pai Abraão. Ou seja, irmãos, depois que Deus tinha feito a promessa a Abraão, Abraão veio a mentir 2 vezes, veio entregar a sua própria esposa de bandeja aos reis daquele local. E agora Isaac tinha cometido o mesmo erro, mas Deus, com a sua promessa, continuou na vida daquela herança de Abraão. Ou seja, os seus filhos estavam colhendo coisas ruins e coisas boas. E Deus fala a Isaac: eu sou contigo, eu sou o Deus de teu pai Abraão, e eu cumprirei a promessa na vida de ti e da tua descendência. E quando, irmãos, aquele povo vê que Isaac, tudo que Isaac fazia era abençoado, começaram a ter inveja de Isaac, começaram a se levantar contra Isaac. Então, naquele local onde Deus fala com ele, como nós lemos inicialmente, Isaac cava o 4º poço. E naquele 4º poço, ele coloca o nome, aleluias, de Seba. Naquele 4º poço ele coloca o nome de Seba. Por quê? Porque Deus tinha aparecido para Isaac naquele local e tinha falado, ou seja, tinha novamente dado a promessa, estava cumprindo a promessa que tinha dado ao seu pai Abraão. No versículo 23, ao qual nós lemos, em Seba, aonde o Senhor aparece ali para Isaac, e depois que Isaac manda o seu povo, os seus servos a cavarem um poço ali,
Depois que Deus termina de falar com Isaac, o seu servo chega e fala: aquele poço que nós cavamos começou a dar água. E ali Isaac, ele se alegra de uma tal maneira que vem a demonstrar o seu agrado para Deus, vem demonstrar a sua gratidão para Deus, porque tudo aquilo que Isaac, mesmo em seus erros, estava fazendo, Deus estava cumprindo a sua promessa diante dele. Irmãos, nós somos falhos. A palavra do Senhor diz que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel em nossas vidas. E Deus estava permanecendo fiel diante da promessa que Ele tinha feito a Abraão, pai de Isaac. E estava cumprindo a sua promessa na vida daquele homem. Isaac, que tinha que desentulhar o coração de toda má influência e sentimentos maus que tinham acarretado por conta dos erros do seu pai. E ali ele estava começando a entender que Deus era tão bom para ele, que ele tinha que mudar a forma ao qual ele estava sendo conduzido pela sua mente, pelos seus interesses, pelo seu medo. Porque assim, 1 Coríntios 3:12 diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Nós, em nossas vidas, irmãos, temos que desentulhar tudo aquilo que o mundo tem colocado sobre as nossas vistas, tem muitas das vezes vindo contra a nossa vida espiritual. E quando nós buscamos a face de Deus, quando nós buscamos a palavra do Senhor, nós estamos desentulhando tudo aquilo que dentro de nós foi crescendo com o passar dos anos. E todos os dias nós temos que tirar, irmãos, tudo aquilo de mal que há dentro de nós. Davi, ele fala em sua oração, ali no Salmo 51, onde ele pede para Deus, se houvesse algum caminho mal nele, que o Senhor repreendesse, que o Senhor tirasse de dentro dele. E é sim o desejo, irmãos, que nós devemos ter em nossas vidas, porque nós não somos perfeitos, mas todos os dias nós podemos buscar a face deste Deus, para que tudo aquilo de mal que possa estar dentro de nós seja colocado para fora. O que Paulo estava falando aqui, que a obra de cada um, ela é comparada com o ouro, com a prata, com as pedras preciosas, é comparada com a madeira, é comparada com o feno e com a palha. E como essas obras, elas são provadas pelo fogo. E o fogo, irmãos, nós sabemos que consome a madeira, o feno e a palha. Mas nós temos que buscar que a nossa obra, ela venha a ser conforme ao ouro, conforme a prata, conforme as pedras preciosas. Porque desta forma,
nós estamos combatendo tudo aquilo que faz mal ao nosso coração, tudo aquilo que faz mal à nossa vida. O quarto poço que Isaac cava, no hebraico ele quer dizer 7. E 7, irmãos, nós sabemos que é o número da perfeição de Deus. Isaac coloca o nome daquele poço de Seba, porque o Deus perfeito tinha aparecido para ele naquele local. E o que nós temos demonstrado pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, porque a misericórdia, irmãos, ela é manifesta no homem por conta da sua desobediência. Porque a própria palavra diz que a sua misericórdia é a razão de nós sermos consumidos. Então em nossa vida, ela se manifesta quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós muitas das vezes desviamos a nossa mente para um lado que não deve ser desviado. Nossas vidas têm que estar diante do nosso Deus. Nossas vidas têm que estar diante da face do Deus Criador dos céus e da terra, para que não venha a manifestar em nossas vidas o que é mal, o que não apraz aos olhos de Deus. Para encerrarmos, gostaria de ler com os irmãos, abra as vossas Bíblias em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Aleluias. Glórias a Deus. A partir do versículo 12. Vai dizer: não que eu já tenha recebido, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo, estava mostrando àqueles que estavam ouvindo a ele, que ainda ele não tinha alcançado aquela perfeição, mas ele estava no caminho para alcançar este prêmio. Enquanto nós estivermos no caminho de Deus, nós estamos no caminho para alcançarmos este prêmio. Mas enquanto estivermos nessa terra, temos que buscar tirar todo o mal, desentulhar todo o mal do nosso coração, para darmos um bom exemplo para a nossa descendência, para a nossa herança, que o Senhor Deus tem nos dado. Que os erros de Isaac, que os erros de Abraão não venham ser como exemplos bons para nós, mas que venham ser como exemplos que nós não devemos ter em nossas vidas. Nós vimos que Abraão, por 2 vezes, conduziu a sua própria esposa a mentir. Isaac fez a mesma coisa. Mas quando cada um de nós buscamos a fazer aquilo que
é do querer de Deus, que é da vontade de Deus, nós alcançaremos essa soberana e gloriosa vocação, que é estarmos lá nos céus com o nosso Deus um dia. E esse dia, irmãos, nós não sabemos, e nem a hora. Amém? Vamos nos colocar de pé. Aleluias. Glórias a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que foi ministrada aqui esta noite, que nós, ó Pai, venhamos buscar desentulhar o nosso coração de tudo aquilo, Senhor, que outrora aconteceu, que outrora, Senhor, viemos a errar, e aquilo ficou em nossas vidas, ó Pai, acarretando consequências. Senhor, que isso venha a ser retirado agora, Senhor, de dentro de nós, e que, Senhor, a nossa alma, Senhor, venha estar direcionada a Ti, ó Pai. Senhor, que o Teu Espírito que mora dentro de nós venha dominar todo o nosso corpo, a nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor, Pai, neste momento, Senhor, neste primeiro dia de culto, dentro deste propósito de Daniel, ó Pai, deste jejum, que nós, ó Pai, venhamos, ó Deus, alcançar, Deus, aquilo que o Teu Espírito, ó Pai, está nos direcionando a alcançarmos. Assim como Paulo, Senhor, ele declarou ali em Filipenses: não julgo ter alcançado, mas deixo tudo que se passou para trás e prossigo nesta caminhada para alcançar este prêmio que é a nossa salvação eterna, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus.